São os próximos passos? Bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto. Bom dia a todos aí no Brasil. Coloca um ponto de interrogação em cima dessa venda, né, de 70% da SAF para 777 Partners, Barreto. Esse é um pedido que parte da Alerj, né, a Assembleia do Rio de Janeiro. Ela tem uma comissão ali de defesa do direito do consumidor. Ela é presidida pelo Fábio Silva, do Partido União. Ele é deputado estadual e presidente dessa comissão. Ele fez esse pedido à Justiça, equiparando o sócio do Vasco, né, o torcedor do Vasco, a um consumidor e dizendo que, como consumidor, eles têm de ter acesso a essas informações porque é do interesse deles. O que é difícil de entender, Barreto. A gente aqui tem que tomar cuidado porque nós somos jornalistas, a gente não pode chegar e dizer se a decisão está certa ou está errada, isso cabe ao juiz, cabe à justiça, não a nós. Mas a gente pode contextualizar, né? E o contexto ele é difícil de entender. Porque, por exemplo, o Botafogo teve um processo de venda que acabou de ser feito para o John Textor de 90% da SAF, também no Rio de Janeiro, e não houve nenhum tipo de pedido nesse sentido, né? Dizendo que os torcedores do Botafogo são consumidores, então eles têm que ter acesso à íntegra de todos os contratos, todos os documentos relativos a esse processo de venda, né? De aquisição de um clube de futebol. Mas isso está acontecendo no Vasco, né, e o que nos leva a crer que tem ali algum tipo de também motivação política por trás. A gente sabe que no Vasco tudo é muito, muito complicado, mas o estado hoje, o estado da situação hoje é esse. Foi feito um pedido equiparando o torcedor a um consumidor, dizendo que ele tem direito a ter acesso a essas documentações na íntegra da venda da SAF para 777, e a primeira decisão que parte da Justiça, vindo do juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, da Terceira Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é de que o pedido faz sentido, tem razão, então o Vasco interrompe o rito da venda, né, tem um rito interno ali relacionado ao Conselho Deliberativo, aos próximos passos, isso está interrompido, e ele tem que apresentar essas documentações todas na íntegra. Essa é a situação, Barreto. Capelo, você que acompanhou o processo também no Botafogo, isso pode ter algum efeito também? Quer dizer, alguém pode dizer, se está acontecendo com o Vasco, tem que acontecer com o Botafogo, ou o que está sendo cobrado agora do Vasco já foi feito no Botafogo? Nesse processo todo de clube-empresa, Barreto, uma coisa que eu aprendi é que aqui no Brasil a gente não tem o precedente, né? Que é algo que a gente vê nos filmes americanos, né? Então, quando um juiz toma uma decisão, ele abre um precedente e outros juízes têm que se basear naquilo. Não, a gente trabalha com jurisprudência, né? Então, conforme essas decisões elas vão passando na primeira instância, segunda instância, chegam ao STJ, em última instância ao STF, aí até que se forme uma jurisprudência em relação ao assunto, a gente fica dependendo dessas avaliações feitas pelos juízes, né? E a gente, no caso do Botafogo, nem passou por esse assunto porque não houve um pedido dessa natureza em relação ao Botafogo. Inclusive, o contrato de venda do Botafogo para o John Textor, ninguém tem, né? Exceto as pessoas diretamente envolvidas. A gente publicou na imprensa alguns pontos teve um documento que vazou, inclusive, que era de bullet points da operação, que tinha ali os principais pontos. Olha, quanto o Textor tem que investir, qual é o prazo, como é que vai se formar o conselho de administração, como é que vai se formar o conselho fiscal, todos os pontos que a gente trouxe aqui no Redação Sport TV, inclusive. Foi um processo que teve relativa transparência, porque se contou para o torcedor, por meio da imprensa e também diretamente, né, com o clube se manifestando, como é que a venda foi feita, só que não se abriu o contrato inteiro, né? E no caso do Vasco, eles também tomaram várias iniciativas nesse sentido de mostrar ao torcedor o que está sendo feito, né? Quais são os principais pontos dessa operação. Então a gente sabe qual é o valor prometido em investimentos, qual é o prazo o prazo para colocar esse dinheiro de fato no caixa do clube. Tem várias questões que foram esclarecidas, inclusive com transmissões ao vivo de reuniões do Conselho Deliberativo. Está tudo sendo feito, na minha opinião, de maneira transparente. Agora, querer que o contrato inteiro seja publicado é talvez ousado demais. Por quê? Porque você tem informações dentro desse contrato que são estratégicas, né? Então, por exemplo, um dos pontos que está envolvido nessa venda do Vasco é de que a 777 tem que cumprir um mínimo de folha salarial, um mínimo de despesa para que esse futebol do Vasco, depois da venda, seja competitivo, né? Ou tenha maior chance de vencer dentro de campo.
A gente sabe que esse item existe, mas eles não querem dizer qual é o valor. E não querem porque, se você vai ao mercado depois e todo mundo sabe quanto você tem que gastar entre empresários, agentes, jogadores, as outras partes envolvidas, fica muito mais difícil de conduzir uma negociação, né? Você tem algumas informações que você não quer que vazem para o público, que todo mundo sabe, porque elas vão afetar o seu negócio, né? E isso é algo que vale tanto para venda do clube de futebol para 777, quanto para um contrato de patrocínio, um contrato de um jogador. Enfim, você tem contratos com informações que nem sempre faz sentido mostrar ao público. E essa é a posição tanto da 777 quanto do Vasco. Eles estão dando transparência até um certo ponto. E assim como foi feito com o Botafogo, também com o Cruzeiro e com qualquer outro clube que vai ter um negócio nesse sentido. Então, já até respondendo uma outra pergunta que porventura vocês fizessem, né? Por que o Vasco não quer mostrar o contrato? É por isso, você tem informações ali que são sigilosas, estratégicas e que eles não gostariam de ter, que todo mundo tivesse acesso. Charles estava de dedinho levantado aqui para fazer justamente essa pergunta, então está respondida. A minha dúvida com relação ao Botafogo é porque, como está no âmbito da Alerj, já pensei logo em outro clube carioca, né? Mas se realmente se cria a jurisprudência, aí a gente vai pensar não só no Cruzeiro ou em outros clubes do Brasil que já estão adotando o modelo, mas também em outros que tenham, né, a intenção de transformar, porque você vai criar mais Tem uma discussão maior aí de quem é o dono, né? Acho que a Alerj se mete, não sei, a Alerj se mete na história meio, o Vasco é da sua torcida. O Vasco é da sua torcida? Qualquer clube é da sua torcida. Mas não está tratando o torcedor como proprietário, como consumidor. Não, eu estou pensando assim, em um órgão como a Assembleia Legislativa se envolver, assim, entendeu? Estou pensando no mesmo torcedor do Vasco é um consumidor. Desculpe, o torcedor do Vasco é um consumidor, o torcedor é torcedor. Às vezes é consumidor também, né? Mas na vida, no cotidiano, no dia a dia, a gente pode dizer isso. Eu defendo que... Todo torcedor é consumidor. Acho que o Capelo até concorda comigo. Se não concordar, por favor, Capelo, discorde imediatamente. Mas assim, eu acho que o dono do clube é o sócio. O associado do clube que compra o título. É ele. É isso. Assim, mas tem milhões de torcedores. Não interessa. Você torce porque você quer. O dono é o torcedor. Torcedor é o quê? É uma figura... Acionista. É uma figura aí meio híbrida, mas eu também não acho que ele seja dono do clube, não. Enfim. Não é simples. Não, mas eu tenho certeza. Nesse caso, não é só que eu acho, não, Aidan. Eu tenho certeza. Os donos do Clube de Regatas Vasco da Gama são sócios do clube, né? É uma associação civil sem fins lucrativos. Então, os donos são sócios. Os torcedores... Claro. Legalmente é isso. É claro que quando o dirigente está falando, quando a gente discute na imprensa, sempre se fala na nação, de dezenas de milhões de pessoas, mas os donos de fato são os sócios, né? Então, o que eu acho, e aí a gente está indo para um campo assim, somos todos jornalistas, não temos nenhum advogado aqui, mas é algo que eu vim conversando com as pessoas em off antes de entrar no programa, se você equipara o consumidor a alguém que tem o direito de exigir a abertura de documentações sobre um processo de venda e aquisição, isso vale para o futebol, vai valer para fora do futebol também. Quer dizer, eu sou correntista de um banco. Se esse banco passar por um processo de compra e venda, eu, como consumidor, tenho o direito a acionar a justiça e dizer que eu quero ter acesso a todas as documentações da venda desse banco, né? Isso vale para tudo que você é consumidor. Então, a gente consome um monte de coisas do nosso dia a dia. Então, assim, é difícil para a gente aqui, Barreto, chegar e dizer, olha, essa decisão da justiça, ela está errada. A gente não pode fazer isso. A gente tem que aguardar todo um processo legal. Mas, de novo, a gente tem que colocar o contexto. Tanto quando a gente olha para o futebol, para o fato de que o Botafogo passou por um processo igual e não passou por esse tipo de questionamento, não passa por esse tipo de situação. E até pensando, né, em umas comparações mais malucas fora do futebol, eu não sei se essa decisão vai se sustentar durante muito tempo. A informação que a gente tem até agora o Vasco ele ainda não se manifestou em relação a esse caso, porque ele só se manifesta depois que ele é intimado legalmente, que a informação chega a ele de maneira formal, né? Mas é certo que o departamento jurídico do clube vai recorrer da decisão e o que deve acontecer, no mínimo, é que esse processo de venda da SAF do Vasco vai atrasar um pouco mais, né? A expectativa era de conseguir essa aprovação política, né, dos associados do clube na Assembleia Geral nesse fim de mês de julho, comecinho do mês de agosto, com essa notícia e com essa decisão, pode ser que isso atrase um pouco mais, ou que
mude tudo, né? Eu não sei se essa decisão vai subir, vai se manter, os contratos vão ter que ser abertos. Se eles forem, a gente pode até por uma outra situação mais absurda, né? Se os contratos tiverem todos serem expostos, e isso valer para todos os clubes, talvez isso sirva inclusive de desincentivo para quem queira comprar um clube de futebol. Porque se você vai comprar um clube, e você tem informações do seu negócio que você não quer mostrar, porque são importantes, e cá entre nós, faz sentido que não se mostre algumas das informações, e olha que eu sou uma pessoa que luta muito por transparência, mas tem informações que são sensíveis, estratégicas, você não quer expor elas para os seus concorrentes. Se você for comprar um clube sabendo que você vai ser obrigado pela justiça a mostrar tudo, talvez os próximos clubes não consigam ser vendidos, porque os investidores não vão ter interesse. Então, olha como essas pequenas questões, né, micro da política do Vasco, que é um espetáculo à parte, podem ter desdobramentos em relação ao mercado inteiro. Rodrigo Capello, obrigado pela participação na redação. Nós vamos